o jogador de futebol brasileiro é muito folgado. Não, mas não mandou o cara pra aquele lugar, né? Mas eu sei lá, eu acho que o jogador tinha que ser mais respeitoso. Ele faria isso se fosse o Gerson Gabigol? Eu sempre pergunto se fosse do outro lado. Ele não teria peito de expulsar o Gerson Gabigol se tivesse a mesma postura do Nenê. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos repercutir, né, como a imprensa paulista vem analisando o último confronto entre Flamengo e Juventude. O Mengão jogou bem, jogou em casa. O jogo foi no Maracanã, né, 4-2 pro Flamengo. Um jogo repleto de polêmica, expulsão ali, muitos lances ali onde a imprensa reclamou, chiou, mas que a gente sabe que o Flamengo jogou bem de novo, pôde controlar, pôde ser superior ao time do Juventude, claro, garantiu uma boa vitória ali, acho que sem muitos sustos, né, acabou fazendo um bom placar, um 4-2, o que levou o Flamengo ali a encostar, subir um pouquinho na tabela, né, mas ainda ficar bem distante dos líderes. Vamos acompanhar como a imprensa analisou, o que eles falaram, né, até porque acho que não tem muito o que criticar esse time do Felipe, vem jogando bem, apesar de não ter começado bem o segundo semestre ali com o Tite. O Flamengo vem evoluindo aos poucos. No jogo de sábado, né, o Gabigol pôde marcar, o Michael pôde marcar, então a Arrascaeta voltou também, depois o Plata fez o quarto, né? Então com isso o Mengão conseguiu fazer uma boa partida, controlar o jogo e fazer aquilo que se esperava, que era vencer o Juventude jogando no Maracanã com o apoio da torcida. Vamos ver o que eles falaram, se eles criticaram, porque sempre eles arrumam ali o motivo para criticar. Vamos ver o que a imprensa falou a partir de agora. O link da Placar TV estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhar o programa Opinião Placar na íntegra. Flamengo e Juventude. O Flamengo ganhou, Sumani, 4-2. Não foi tão simples assim a vitória. No começo, o Juventude deu uma... Aí, rapaz, esse cara do Juventude que faz gol bonito aí, como é que chama? Edson Carioca? Edson Carioca. Carioca. Fez mais um gol lindo, você viu, Sumani? O gol foi o segundo gol do Juventude. O legal foi o Gabriel ter voltado a fazer gol. Foi de pênalti. De pênalti, mas fez o gol. Mas teve um gol dele anulado durante o jogo também. Ele já tá mais... soltinho. Tá mais presente na área, já tá... Gente, é o seguinte, ele ficou muito tempo de fora. Sim. E quando entrava assim... Faltando 15, 20 minutos. E com o Tite. E com o Tite. Segurar o empate. Exato. Com a má vontade do Tite lá, incrível, né? O Michael voltou, fez 1-0. Fez 1-0. Então eu acho que se o sei lá, eu acho, né? Achismo também. O Gabriel, ele, à medida que o tempo vai passando, ele vai recuperando a forma dele. Eu acho ele um jogador muito acima da média. Muito acima da média. Será que vai renovar? Porque é muito caro, é muito dinheiro. O problema é talvez esse tenha sido um dos últimos momentos dele pelo Flamengo. O último gol, talvez, porque tá chegando o fim do contrato, né? Coringão, a gente não sabe. Tá sonhando Coringão? Não, eu não. Eu não gostaria dele no Corinthians, não, pra ser bem sincero. Aí o gol de empate do Juventude. Ainda mais tendo o Memphis, é muita... tem o Memphis e o próprio Yuri Alberto, que tá jogando bem, né? O Gerson voltou a jogar bem, voltou a ser um jogador muito participativo, né? Voltou a ser o melhor em campo. Pra variar. É o cara que tem jogado bem. Eu acho que agora a gente fica nessa questão, né? Quem é o melhor? Isso ele tá impedido, né? Tá. Quem é o melhor jogador do Brasil, Gerson ou o Luiz Henrique? Tem gente que coloca o Estevão nessa brincadeira. Eu vou colocar o Luiz Henrique, porque o Botafogo vai ser campeão. E tem sido mais decisivo. O Gerson tá na final da Libertadores. Tá na final da Libertadores. O Gerson tem jogado bem, mas eu acho que o Luiz Henrique tem sido mais decisivo. Aí o gol do Gabigol. Nesse pênalti que muita gente contesta, né? Foi um pênalti que muita gente comparou com o pênalti que... Palmeiras. Do Palmeiras, né? Uhum. E ambos foram marcados, né? Então, o que mostra que existe uma uniformidade aí na arbitragem. Pra mim... Pelo menos é ruim. Exatamente. Agora, esse lance do Nenê, sinceramente, o tal do Braulio aí, que coisa mais absurda, Quesada, mas né? sabe, gente, sabe o que eu fico pensando? Controlado, mas o jogador de futebol brasileiro é muito folgado. Não, mas não mandou o cara pra aquele lugar, né? Mas eu sei lá, eu acho que o jogador tinha que ser mais respeitoso. Ele faria isso se fosse o Gerson Gabigol? Eu sempre pergunto se fosse do outro lado. Ele não teria peito de expulsar o Gerson Gabigol se tivesse a mesma postura do Nenê. E outra... Não, mas o Quesada fala assim como se o Nenê fosse um jogador qualquer, né? Como se o Nenê fosse um jogador de Série C, um jogador desconhecido. Pô, o Nenê tem uma história no futebol gigantesca. Então, assim, apesar de não gostar do Nenê, por ter jogado no Vasco, ali no Fluminense, mas não é qualquer jogador, pô. Então o cara fala, será que ele faria o mesmo com o Gabigol ou com o Gerson? Os dois estão ali, pô, no quesito, assim, fama, no quesito ser reconhecido, o Nenê não fica muito atrás, entendeu? Então, assim, é um argumento meio fraco de se usar, né? Outra vez o Nenê, hein?
Nenê já não jogou um dia desses aí porque havia uma informação de uma possível suspensão. Ó, gente, eu tenho o direito de achar que tá meio estranha essa parada quando o assunto é Juventude, hein? É muita coisa contra o Juventude, hein? E o Juventude agora se colocou muito firme na briga pelo rebaixamento. Ele tem tá muita coisa errada aí. com grandes chances mesmo. Eu vi nas redes sociais aquele Gustavo Machado, né? Ele fez a leitura labial. A leitura labial e ele fala um palavrão. Né? O que ele fala? Conta aí. Baralho, ele fala... Mas é só isso? Ele fala assim... Qual é a frase inteira? Eu não me lembro agora exatamente, mas é alguma coisa tipo, o que você deu, baralho? O porquê você fez isso, baralho? Alguma coisa desse tipo. Sinceramente. E aí ele já tinha tomado o amarelo. Eu acho que não tem que falar desse jeito, sabe? Não, tudo bem, mas aí quantas vezes os jogadores falam durante o jogo? Concordo. Tem que fazer com todo mundo. Aí todo mundo que fala um baralho... Todo mundo que fala baralho, ele vai expulsar? Não, você fala muitas vezes, o árbitro vira as costas e finge que não ouviu pra evitar ter que dar um cartão. Agora, assim, na cara, assintoso. E falta você marcou aí, ô caralho. É demais, pô. É demais. Eu sinceramente, eu vou isentar o árbitro aí. Eu acho que ele foi correto em ter dado esse cartão vermelho. O jogador de futebol é muito folgado. Como seria correto o cartão vermelho pro Everton também naquele lance com o Pikachu, entendeu? O jogador precisa saber se comportar. Precisa saber se comportar. O árbitro é a autoridade máxima do jogo, gente. Você não pode falar com isso. Você imagina chegar numa sala de aula, o professor te dá uma nota numa exposição sua. Pô, por que você me deu essa nota aí, a nota C aí, caralho? Pô, você não pode falar assim. Entendeu? Eu acho isso, entendeu? Um professor, um árbitro, eles são as figuras ali... que você tem que respeitar. Mas esse qual é o árbitro? Como é que chama? Braulio da Silva. Ele tem eu acho ele bom árbitro. Então eu espero que no próximo jogo, se alguém falar baralho, ele expulse também. Chegar na cara dele de maneira assim, ele faça a mesma coisa. Porque eu concordo com o Quesada. É muito fácil expulsar jogador de Juventude. No Maracanã contra o Flamengo. Ia ver o contrário. Eu queria ver ele expulsar um jogador do Flamengo contra o Juventude que tivesse dito alguma coisa parecida pra ele. Com certeza o Gabigol não reclamou com muita educação os lances. Isso não é Flamengo. Estou falando, isso vale pro Flamengo, isso vale pro Palmeiras, isso vale pro Corinthians, isso vale pro Grêmio, jogando lá, Internacional. O time pequeno... Sim, você tem razão. Agora, isso ele tem que fazer sempre. Tem que fazer sempre, exatamente. E ele foi afastado também? Não. Foi afastado? Foi também. Foi afastado. E aí não há explicações pelo afastamento, se foi por causa disso, se foi por causa o Nenê pênalti, ainda fala pra ele, né, ainda de acordo com a dublagem aí, a leitura labial do Gustavo Machado, ele fala, tá gravado na sua câmera, tá gravado aí e você vai ver que eu não falei nada, alguma coisa desse tipo assim. Ele falou. Falou um palavrão. Mas é que aí Uma vez, Santos e Corinthians, semifinal do Brasileiro de 98. Pacaembu. 98? 98, né? Santos ganhou de 1-0 na Vila. Aí o Corinthians ganha. 2-1. Não, Santos 2-1. 2-1. Gol do Robson. Gamarra. Não, como é que chamava? Carrinho de mão. Tinha aquela música. Robson Luiz. Eu lembro desse jogo, cara, eu tô vendo o jogo aqui na minha cabeça aqui. Aquele jogo 98. Então, nem faz tempo. Aí teve o jogo no Pacaembu, no domingo à tarde, o Corinthians venceu o jogo, acho que por 2-0. 2-0. Venceu. Mas o saldo não interferia. Então, nesse caso, uma vitória para cada lado, teve um jogo extra. Tá. Extra não, era assim o regulamento. E aí teve um jogo Santos e Corinthians na quarta-feira à noite no Pacaembu. E esse jogo acho que foi 1-0 pro Corinthians. 1-1. No finalzinho do jogo, o gol do Viola foi expulso. Isso, o Viola que tinha feito o gol. Exato. E o Edilson tinha feito o que apitava esse jogo foi o Sidraque Marinho do Santos. Ele mesmo. Ele marcou a falta. E a câmera pega direitinho. O Viola sofre a falta, cai. Sofre a falta, não. Tem uma disputa de bola dele. Cai, o Sidraque não marca nada, ele vira pro Sidraque e fala assim: foi falta, caralho. E ele, pimba, vermelho. Expulsou. Então, mas, senhor Mani, eu acho que... Eu me lembro disso até hoje. Eu fiquei revoltado, porque era 40 do segundo tempo, uma coisa assim, e o Santos estava em cima do Corinthians. E o Viola jogando no Santos. E o Viola... Não, o Santos tinha condições de ganhar aquele jogo e ir pra final. O Corinthians vai pra final e é campeão brasileiro. Entendeu? Eu me lembro disso daí. Eu acho que o ouvido do árbitro não deveria ser tão suscetível quando a cabeça tá quente, entendeu? Porque assim... É porque eles falam também bastante. Eles falam também muito palavrão. Você pode falar um baralho num contexto, tá? Não sendo tão mal educado assim. E você pode ser muito bem educado chamando o árbitro de ladrão. Com a voz mansa, tipo, pô, mas você é um ladrão, hein? Acho que aí sim, isso daí merece um vermelho.
Entendeu? Se eu fosse árbitro, eu daria o vermelho muito mais por ser chamado de ladrão, que às vezes jogadores chamam árbitro de ladrão dentro de campo, do que um baralho, entendeu? Dentro de um contexto. Do time dele perdendo, entendeu? Eu acho, bom, se você conversar com os árbitros, vão falar assim, pô, jogo na mão, o jogo tava na mão até ali, não tinha problema nenhum. Tinha. Ele tinha acabado de dar o amarelo pra ele, Cara, né? pronto, acabou, mantém ali o nível da... Entendeu? Ficou fora, vai perder dinheiro, certamente vai perder alguns jogos importantes nessa reta final, vai ficar marcado, né? É isso. São Paulo e Criciúma e São Paulo. Vocês falaram tanto do lance do Arboleda, pra quem não viu, vamos ver ali, 1-1 o jogo. Então tá aí, né, um pouco da análise aí da mídia paulista. Achei que eles iam elogiar, acabaram ali ficando revoltados. Mas é claro, sempre tem essa crítica, né? Não é de hoje que eles vêm ali, vão lá e criticam o Flamengo. É bem comum, pra ser bem sincero com vocês que acompanham os vídeos aqui, né? Raramente eles buscam motivos pra elogiar. Tanto é que nesse confronto aí contra o Juventude, muitos cravaram ali a vitória do Juventude, mesmo sendo no Maracanã o jogo. Então a gente vê que não dá pra contar muito, né? Acaba não sendo tão justa essa análise, pelo menos no entendimento de muitos que acompanham aqui o canal. Mas eu quero saber de vocês. E aí, vocês concordam ou não concordam com o que foi dito pelos jornalistas? Comentem abaixo, que é importante demais saber o que vocês pensam. E é claro, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações sobre o Mengão. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!